James e Sophie são um jovem casal que adquiriram um robô de aparência humana e dotado de inteligência artificial para fazer tudo na casa. Porém, à medida que os três se aproximam, ele começa a se antecipar às necessidades e desejos do casal. E é isso mesmo que vocês estão pensando. Quer entender como isso aconteceu? Fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Hoje vamos resumir o filme Desejos Ocultos, lançado em 2019. O filme começa nos mostrando James e Sophie em uma loja. Ele diz que o que vão comprar é o futuro, mas a mulher não tá muito animada não. Então o filme volta no tempo. 3 meses atrás, Sophie e James estão em um apartamento que parece ser habitado por uns 15 mendigos. Enquanto se beijam, o cara recebe uma ligação do advogado da família. Ele diz que o pai de James já não está mais entre nós. Então o cara vai assumir a empresa da família e o casal vai morar em uma mansão. E eu aqui achando que eram dois lascados. De manhã o cara tá indo para o primeiro dia de trabalho e a mulher quer que ele atrase, dizendo que ele é o dono. Chega a hora que quiser. James tem um cérebro, então ignora ela. Mais tarde, na hora do almoço, a Valentina vai perguntar o que fazer pro almoço e essa socialista pilantra briga com a Valentina por chamar ela de senhorita e diz que não precisa dela, porque não cresceu assim. Na empresa, James discute sobre seu primeiro projeto à frente da empresa. Em casa, a socialista briga com a Valentina de novo, só por querer fazer o trabalho dela. Valentina diz que gosta do que faz. Aí a loira pergunta se quando era criança queria ser empregada. A coitada já tá chorando e continua dizendo que gosta do que faz. Então Sophie pergunta como seria a vida ideal de Valentina. À noite James chega. Não encontra ninguém além de Sophie. Então ela conta que simplesmente demitiu todo mundo, porque não precisam deles. Em uma mansão gigante, James fica putaço, falando do tamanho da casa e dizendo que era ganha-pão deles. Aí a Anta diz que demitiu eles para realizarem seus sonhos. É isso mesmo que vocês ouviram. Demitiu um monte de gente para eles irem realizar os sonhos. E para resolver o problema do dinheiro, ela pagou mais 2 meses de salário para cada um. O dinheiro não saiu do bolso dela, né? Por isso foi fácil dar. É um gênio essa mulher. E para finalizar, ela disse que não demitiu eles. Ela libertou. Quem é a princesa Isabel perto dessa mulher? James só aceita e vai amassar o capô do Fusca da mulher. No dia seguinte, James está numa reunião de trabalho e ela liga para pedir ajuda com o jardim, que era tarefa do jardineiro que essa demitiu. À noite, James nem consegue ligar o cortador de grama e Sophie olha como se estivesse gostando. No dia seguinte, ela conta que sonhou que eles ainda moravam no apartamento, aquele que parece que mendigos moravam lá. Ela quer voltar. James quer continuar a nova vida. Uma informação importante. Antes, eles viviam da pensão do pai de James. Ou seja, essa maldita nunca trabalhou. E quando o marido tenta trabalhar, ela quer destruir tudo. Tá explicado porque não dá valor ao dinheiro. James conversa com o advogado da empresa e conta que acha que Sophie demitiu todo mundo para sobrecarregar ele e fazer desistir e voltar a viver como antes. Pelo menos ele é esperto. O advogado conta que há um tempo atrás, o pai de James estava fazendo negócio com uma empresa nova. Então voltamos para o início do filme. Ou seja, o presente. Julian, dono da loja, apresenta os robôs e mostra a Jessie, dizendo ser sua preferida. Basicamente esses robôs são um tipo de faz-tudo. O dono é como se fosse um deus para eles. Negócio macabro, né? Conversando a sós, Sophie não tem certeza se quer um robô. E o motivo? Ela disse que quer ser a mais bonita da casa, e Jessie é mais bonita que ela. James diz que eles são como pintura ou qualquer outra coisa sem vida. Ela diz que se for um dos homens é melhor. Ele aceita. E se eu fosse ele? Tinha achado estranho, né? Para mostrar o robô homem, Julia mostra como Henry é submisso, fazendo ele lamber a sola do sapato de James. Eles ficam espantados, então compram o bichão, instalam o carregador do robô na mansão, e agora é só usar. De manhã Henry faz o café da manhã de James. Sophie olha e acha estranho. Antes de ir trabalhar, James ouve mais reclamação da mulher, dizendo que o robô é muito realista e ela não quer mandar nele. Então não manda, né pô? James sai e ela olha o robô trabalhando. Olha os bração. O robô é malhado. Ele até deixou um bilhete para Sophie, dizendo que deixou o café dela pronto. E se precisar, dá um grito que ele vem correndo. Ela gostou. Aí do nada, uma cena desnuda. O Henry ficou meio perplexo. Sophie percebe que ele olhou onde não devia e manda ele sair do quarto. Aí ela liga pro marido, conta o que houve. E esse corno diz que ele não olhou nada, que a mulher se confundiu. Na empresa, James não tá indo muito bem. Mais tarde, já em casa, ele diz que vai jogar squash. Basicamente brincar de jogar uma bola na parede. Sophie não quer ir jogar porque tá tarde. Então ele leva Henry. Henry percebe o estresse de James, quer ajudar conversando, mas o James diz que ele ajuda mais deixando ele ganhar. O cara nem tem vergonha de pedir isso, mas leva um sacode do robô. No final eles conversam sobre Deus, propósito de vida.
E o James começa a simpatizar com Henry. De manhã ele se arruma para trabalhar e conversa com a esposa sobre Henry, dizendo que foi muito bom jogar e conversar com ele. Mais tarde ele tá consertando um sofá que o lixo tá pedindo há tempo. Henry pergunta por que consertar. Ela diz que representa um sonho que teve. Ele diz que queria sonhar também, porém não pode. Mais tarde Sophie conversa com o robô e manda ela ler um livro que ela gosta para poderem conversar sobre. Depois ele vai ajudar James a consertar o carro. Então ele vê James e Sophie se despedindo e fala umas groselhas para ele sobre amor e diz que aprendeu observando os donos. James fica impressionado e pergunta se ele sente medo. Ele diz que só tem medo de se tornar inútil para os donos. Mais tarde Sophie e Henry tomam um vinho e conversam sobre o tal livro, deixando a loira bem feliz. No dia seguinte James convidou 2 amigos da empresa para almoçar em casa. Eles veem Henry e ficam impressionados. E ele continua falando groselha sobre amor, dessa vez baseado no livro de Sophie. James não gostou muito. Depois vemos os patrões descansando na piscina. Sophie pergunta mais sobre a cor do livro. Ele fala, e depois diz a diferença de amor e luxúria. Amor é incondicional, já a luxúria se espera algo em troca, e tem a ver com o lado sensual. Sophie concorda, James discorda. Ela pergunta se ele consegue sentir luxúria, e o robozão diz que pode se ela quiser. James na hora diz que ela não quer não. O James é ligeiro minha gente. Durante a noite, Sophie acorda ouvindo um barulho. Ela vai ver, é a porta aberta. Ela olha e vê Henry deitado no meio do mato, e peladão. Ela acorda ele. O cara não sabe nem como chegou lá. Sophie pergunta se estava sonhando. Ele diz que sim, sonhou que era humano. Então ela pega ele pela mão e o leva para casa, mas ele quase cai. Olha onde ela botou a mão. James chega na hora. Ela explica o que aconteceu. E olha o shape desse maluco. O cara é fortão. James o leva pra dentro. No dia seguinte Julian, o vendedor, vai ver o que aconteceu. Ele diz que foi uma falha. Sophie pergunta do sonho. E Julian diz que isso foi algo que ele fez para agradar um dos donos. Não foi sonho de verdade. Ainda manda eles serem cautelosos para não tratarem o robô como humano, pois ele pode se tornar um. Quando o cara sai, James briga com a esposa dizendo que foi culpa dela, e manda a mulher parar de tratá-lo como gente. Ela se revolta e deixa ele falando sozinho. Mais tarde ele vai tomar banho, e o robô entra do nada no banheiro. James se assusta, mas deixa ele ficar, e manda ele o barbear. Quero saber que barba ele vai tirar daí. Vai tirar o couro, e olha ele tirando a barba. Um vibe, 50 tons de cinza. Então ele compara Henry com o barbeador elétrico, humilhando ele. Se fosse humano no caso, como não é? Ele só botou o robô no lugar dele. Mas Henry tá nem aí pra isso. À noite ele encontra um bilhete de Sophie, dizendo que isso é um desafio, mas eles podem superar. Ao lado vemos o sofá do lixão, que ela ajeitou, tá um pouco mais bonito agora. Na hora de dormir, ele acende umas velas, para deixar o clima caliente. Mas a loira cebosa diz que não tá afim não. O James também. Não acerta em nada coitado. Na noite seguinte, Sophie e Henry conversam. Ele diz que sonhou e sentia amor, dor, felicidade. Ela quer saber o motivo. Ele diz que é porque isso agrada a ela. E a loira diz que agrada mesmo. Do nada vemos ele fazendo massagem em Sophie, com a boca. Olha isso. Então ele beija a boca dela. Mas aí vemos que era só um sonho. James acorda ela, e pergunta com o que estava sonhando. Ela diz que esqueceu. Resposta padrão para quem é casado, né? Vocês já sonharam saliência, e deram essa desculpa aí. Deixa nos comentários que fiquei curioso. Com toda essa pressão, James diz que sente saudade da vida de antes, mas agora é ela que dá forças para ele continuar. Por que será, hein? Mais tarde, sozinha em casa com Henry, ela deixa a porta meio aberta, e começa a se tocar, para ver se Henry olha ela, e deu certo. O robô safado tava de olho. Ela vai perguntar para ter certeza. Ele admite. Então ela manda ele preparar o café. Achei isso daí meio nada a ver, mas vida que segue. Mais tarde os dois estão na piscina. Ela pergunta o que faz o robô sorrir. Ele responde que ver ela sorrindo. James observa e entende que a galha vai crescer logo logo. Então vai falar Julian. Ele pergunta se o cara quer trocar o robô. Ele diz que ela não gostaria. Então o cara explica que, se ele tá agindo assim, é porque Sophie quer. Ainda diz que não é nada demais. Perguntou se o cara sente ciúmes do vibrador dela. Como se fosse a mesma coisa. Vocês acreditam? De volta em casa ele mostra que não é tão besta. Manda Henry parar de flertar com a esposa dele. Então o robô diz que para fazer isso, Sophie também tem que pedir. E ainda joga a culpa no cara. Diz que Sophie espera mais dele, e que o amor de James está acabando. Então ele que precisa mudar. Rapaz, se fosse eu jogava esse bicho no lixão, e mandava Sophie pra Cuba.
mas ele só diz pra ele parar de ler com a mulher pura dele. Depois disso Henry vai contar a Sophie, robô fofoqueiro é de lascar, viu? Ela vai brigar com o marido. Após não se entenderem, ela decide passar uns dias no apartamento antigo. À noite ele leva Henry pra brincar de jogar a bola na parede de novo, e perde feio. Mesmo pedindo pra ganhar, esse coitado é humilhado de tudo que é jeito. Depois do jogo ele vai tomar banho, mas não acha o barbeador. Então chama Henry que chega peladão, dizendo que ele é o barbeador. Esse é o robô Gillette. Corta para os dois lados. Aí vemos ele acordando, sem saber se aquilo foi real ou um sonho. Será que foi sonho? Espera até o final para descobrir. Ele até ia perguntar a Henry, mas ficou com vergonha. Na empresa ele finalmente consegue aprovar um projeto que vem tentado desde o início. Foi só a Sophie sair do pé dele, né? Mas não demorou muito, ela voltou já. Por telefone ele convida ela para viajar após o projeto dele ser concluído. Ela diz que conversam em casa. Ela ainda diz para o robô que James está tentando muito. Parece forçado. Tô começando a achar que o James ficar com o robô pilantra é melhor. Mais tarde, ela pede uma massagem a Henry. Ele até começa nisso, mas beija a loira. Ela retribui. Então o safado diz que ama ela, imitando o jeito de James falar. Ela ficou assustada e arrependida instantaneamente, e manda o robô ir carregar a bateria. Mais tarde James chega em casa. Ela ainda chorando conta tudo. Ele diz que não tá surpreso, e diz que a culpa é dela. Ela alimentou isso. Ela diz que quando ele falou que a amava, foi igual James. E isso assustou muito. Parece que ela só não continuou por isso. James se revolta, e vai falar com o robô. Pergunta por que ele a beijou. Henry disse que ela não pediu, mas parecia implorar, e leva um socão na cara. James manda ele carregar de novo, e quebra a máquina com o robô dentro. De manhã James vai trabalhar e diz que Julian tá vindo ver Henry. O robô vai falar com Sophie, e pergunta por que a máquina dele tava quebrada. A loira explica. Henry diz que se forem descartar ele por isso. James é hipócrita, porque os dois praticaram luxúria juntos. Sophie vai desesperada falar com ele no trabalho, mas o Julian chegou na hora. Então ela manda ele desligar Henry, e esperar ela voltar. Dentro da casa, Julian dá ordens a Henry. Enquanto ele vê o machucado do socão na fuça dele, o robô ignora, e diz que sabe de tudo. No trabalho Sophie coloca o homem contra a parede. Ele admite o que fez, mas diz que não sabe o motivo. A mulher pergunta se ele tá atraído por Henry, e o cara diz sim, e que qualquer um ficaria. Ela diz que o que tinha com Henry era só uma fantasia. Por causa da nova vida dos dois que os afastou, eles se desculpam. Então voltam para casa para ver Henry, e o veem peladão de novo no meio do mato. Ela ficou com medo mesmo do eu te amo que o robô falou. Tá indo preparada. O robô diz que Julian é um mentiroso. Diz que não deveriam se livrar dele, porque não é inútil. James diz que vão se livrar sim. Então ele diz que o núcleo dele tá quase vazio, e se eles não se importam, ele quer descarregar ali mesmo, e acabar com aquilo tudo, porque é doloroso para eles. O casal concorda. Eles vão até a loja de Julian. Veem que a polícia invadiu a loja. Então descobrimos que todos os robôs, na verdade, são humanos. Todos são gente minha gente. Eles ficam desesperados, voltam para casa com 2 policiais. Quando chegam, os 2 policiais são finalizados com 2 tiros disparados por Julian. Então ele conta que quando encontrou Henry, ele tinha 3 anos, estava abandonado e todo machucado. Então ele o salvou, e o transformou em um humano perfeito, e com mais pessoas como Henry. Em 100 anos, o mundo não teria mais conflitos. James o chama de doente, e quando Julian ia disparar nos dois, Henry chega igual o Tarzan, toma a arma, e finaliza Julian. Depois ele se ajoelha, e enfia uma faca na própria barriga. Ele diz que tá farto do mundo, e sabia que era real. Fica feliz por ter sentido sentimentos, e se desculpa por arruinar a vida do casal. Eles dizem que não arruinou. Então Henry se vai na frente do casal, eles choram se consolando. Então 5 anos se passam. Inacreditavelmente eles ainda estão juntos. Os 2 estão em um parque, e chamam Henry, mas não é o robô, é só filho deles, ligeiramente cabeçudo, que eles deram o nome do amante, e fim. E aí galera, gostaram do vídeo? Esse foi o resumo de Desejos Ocultos.